Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Mauro. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias para o sermão desta tarde, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Eu vou pedir mais uma vez a todos que se coloquem em pé na leitura da palavra de Deus, e logo após a leitura e a oração, os irmãos poderão se assentar. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Peço que você acompanhe a leitura em sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Pai, entregamos ao Pai querido o sermão desta tarde nas mãos do Senhor. E pedimos, Senhor, venha abençoar a tua igreja, falar ao coração dos teus eleitos, ó Pai, trazendo vida, transformação, trazendo, ó Deus, despertar no coração de cada um de nós. Pelo poder do teu Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Quando eu era criança, e acho que isso é uma coisa muito própria da criança, eu tinha uma vontade muito grande de conhecer a Deus, de saber quem era Deus, onde Deus estava. Tinha aquelas perguntas, né? Que geralmente as melhores perguntas sobre Deus, quem nos fazem são as crianças. O Guilherme mesmo, ele era muito perguntador quando ele era pequenininho. Está ficando grande, quase do tamanho do papai já. Mas bem pequenininho, ele me enchia de perguntas. E ele fazia umas perguntas a hora que eu menos esperava. Parece que ele ficava pensando durante muito tempo em algum assunto e, de repente, em algum momento, ele me fazia alguma pergunta. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo vai dizer que, se nós queremos entrar no reino dos céus, nós devemos nos fazer como crianças. A criança não é só curiosa, mas ela é aberta a aprender. Em geral, as crianças não têm preconceitos, e nem muitos conceitos, porque elas estão em formação. A maioria dos preconceitos das crianças são os preconceitos que elas adquirem através da relação com os adultos, né? E muitos dos conceitos também formados na cabeça de cada criança. A Bíblia Sagrada diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. De alguma maneira, acredito eu que todo ser humano, por mais dificuldade que ele tenha em crer, porque a incredulidade também é uma coisa que nós adquirimos com o passar do tempo, ainda que todos nós nasçamos de uma certa maneira voltado de costas para Deus, mas todo ser humano é crédulo em alguma coisa. É por isso que todos têm religião, de alguma maneira ou de outra. Até o ateu tem as suas crenças. Mas todos nós temos uma religiosidade inata. Isso porque a Bíblia Sagrada diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E esse anseio pela eternidade nos faz buscar algo que está além de nós, que muitas vezes é desconhecido de nós. Inclusive, o próprio Deus é desconhecido de todos nós, a não ser que Ele mesmo decida se revelar. E foi o que Deus fez através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando
Cristo deixou a sua glória, se fez homem, veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a revelação do ser de Deus, ele é o Filho de Deus. Então nós vamos percebendo pela Bíblia Sagrada que é impossível conhecermos a Deus por nós mesmos, a não ser que o próprio Deus então decida se revelar. E Deus, como eu disse, ele decidiu se revelar. E Jesus Cristo veio, esteve entre nós, andou entre nós, foi conhecido por tantos e chamou muitos a serem seus discípulos. E é exatamente nesse contexto que nós entramos agora no texto que acabamos de ler para nossa breve meditação nesta tarde. Entre tantas pessoas que estavam seguindo Jesus, Jesus escolhe 12 homens comuns para que estivessem com ele. Esses homens eram homens simples, não eram religiosos, profissionais, que fique bem claro. Não eram sacerdotes, não eram escribas, não eram fariseus, nem essênios, nem saduceus, que eram os religiosos, bastante conhecidos naqueles dias de Jesus. Boa parte deles eram pescadores. Um deles era coletor de impostos. Outro era um judeu nacionalista, um zelote, que queria tomar o poder, já que Roma dominava toda aquela região, queria tomar o poder à força, à violência. Então nós temos no meio dos apóstolos, desses 12, nós temos pessoas de profissões diferentes, de vivências diferentes, mas eram todos eles pessoas comuns da sociedade da época. E Jesus escolhe entre essa gente toda que vem ali e está seguindo, ouvindo o seu ensino, ele escolhe, separa 12 homens e diz o versículo 14. E eu quero frisar isto nesta tarde para nós. Jesus escolhe estes homens para que estivessem com ele. Olha aí o que diz o versículo 14. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele. Eu quero pensar nesta tarde com vocês exatamente sobre esse estar com Jesus, que eu proponho aqui para todos nós nesta tarde como o caminho para a transformação espiritual. Não há outro caminho para a transformação espiritual do ser humano senão esse: estar com Jesus, conhecê-lo e passar tempo com ele, estar com ele. Esse é o caminho. Não é o caminho de Santiago de Compostela, como muita gente vai para lá e fica ali por aquele caminho como sendo chamado um caminho espiritual. Não é um caminho traçado pelo homem. O caminho é uma pessoa. Jesus mesmo se auto-intitulou de caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse ser o caminho. Inclusive, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, você vai observar que os discípulos, no início, logo no início, eles eram chamados não de cristãos, mas eles eram chamados de os do caminho. Os do caminho. Quando você ler lá o Atos dos Apóstolos, você vai ver isso. Essa foi a primeira denominação dada aos discípulos de Jesus, os do caminho. De fato, eles aprenderam a andar com Jesus. E a vida cristã, a vida espiritual, nada mais é do que aprender a andar com Jesus. Andar com Jesus nesse mundo onde Jesus se revelou, onde Jesus se encarnou e onde Ele nos chama, homens e mulheres, para andar com Ele. Andar com Jesus não é seguir uma série de regrinhas, como nós vimos aqui no domingo passado. Não é seguir uma série de regras, que muitas vezes as religiões propõem. Uma série de regras e de rituais que você passa por eles e os obedece e está tudo certo, está tudo ok entre você e Deus. Não, meus irmãos, Deus desceu ao mundo na pessoa de Cristo para andar conosco.
E Ele quer se fazer conhecido, Ele se apresenta, Ele nos diz: prazer, eu sou Jesus. A Bíblia Sagrada nos conta a sua história. E Ele chama aqueles que o conhecem para que sejam testemunhas dEle e vão pelo mundo. Depois de serem batizados, de serem recebidos, vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Anunciem que Jesus é o caminho. Anunciem que Jesus Cristo quer andar conosco. E queridos, vocês já imaginaram o privilégio daqueles 12 homens? Que privilégio estar com Jesus. Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, andando diariamente e em todos os momentos com o Senhor Jesus Cristo. Eles precisavam aprender a valorizar esse privilégio. Um dia Jesus foi à casa de 2 irmãs, você conhece a história bíblica. Ele foi à casa de 2 irmãs, chamada Marta e Maria, 2 irmãs, irmãs de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Jesus foi até a casa delas, e diz a Bíblia Sagrada que Marta não parava de um lado para o outro, fazendo muitos serviços. E Maria se assentou aos pés de Jesus e ficou ali, ouvindo Jesus. E de repente Marta chega e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu fico cuidando de tudo aqui? E Jesus disse o que a ela? Você sabe. Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Qual é a melhor parte? A melhor parte é estar aos pés de Jesus. Observe que Jesus não está dizendo que não é importante você trabalhar, você deixar o serviço de lado e não fazer nada. Pelo contrário. Mas Ele está dizendo que o melhor do nosso dia, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, se nós queremos conhecê-lo, é passar tempo aos seus pés. É passar tempo ouvindo o ensino que Ele mesmo traz. Jesus Cristo disse também que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Quando Ele diz que Ele é a videira verdadeira, queridos, Ele está dizendo que a fonte da vitalidade espiritual é por meio dele recebida. Se nós queremos ter vida espiritual, crescer espiritualmente, passar por uma transformação real na nossa vida, para que possamos produzir fruto para a glória de Deus, nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Em comunhão com Ele, já que Ele é a videira, nós somos os ramos dessa videira. Temos que estar enxertados e em plena comunhão com Ele. Por isso eu digo aos irmãos que é fundamental valorizar o estar com Cristo. Estar em comunhão com Ele. Porque é através dessa comunhão com Cristo que nós somos transformados. Nós somos transformados primeiro pelo seu exemplo. Basta você abrir a sua Bíblia aí, voltar um pouquinho, Marcos capítulo 1, versículo 35. Vai dizer que em alta madrugada Jesus foi para um lugar deserto e ali ele orava. Jesus está ensinando através do seu próprio exemplo que ele mantinha comunhão com o Pai. E da comunhão dele com o Pai vinha toda a sua vitalidade espiritual, toda a sua força espiritual, para desempenhar a sua missão, a sua função. E ele manter-se firme, mesmo diante de tanta opressão, de tanta perseguição que vinha contra ele. É importante nós entendermos isso, que na vida cristã nós passaremos por tentações, provações difíceis, tribulações, opressões malignas de todos os lados. Mas para nos mantermos firmes na fé, encorajados, animados, sem perder a nossa visão, sem perder o entendimento, a consciência da missão que Deus nos deu, nós precisaremos estar em comunhão com o Senhor. E como vimos no cântico desta noite, que foi cantado aqui pelo grupo, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Tanto é verdade que nós não aprendemos apenas através do exemplo de Jesus,
mas nós também aprendemos através do ensino de Jesus. Em Mateus, no capítulo 6, verso 6, quando Jesus estava ali no chamado Sermão do Monte, o que ele fala para nós, se nós quisermos estar em comunhão com o Pai? Ele vai dizer ao orar, entra no teu quarto e fechada a tua porta, ora ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. Quer dizer, eu posso estar em comunhão com Deus no meu quarto. Eu não preciso ir em algum lugar especial para estar em comunhão com Deus. O lugar mais especial que eu tenho para estar em comunhão com Deus está às vezes a um passo. Basta eu ir para o meu quarto e fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Ele que está em secreto vai me ouvir e vai me atender porque Ele quer estar em comunhão comigo. Sabe o que Jesus está ensinando? Meus irmãos, não existe barreira e nem dificuldade para nos achegarmos a Deus, se crermos em Jesus. Se estamos em comunhão com Cristo e cremos nele, Ele é o Senhor e o Salvador da nossa vida, nós podemos entrar na presença de Deus imediatamente. Vá para o quarto. Você não precisa de um local especial. Você não precisa ir para um monte. Você não precisa ir para um lugar santo. Você não precisa de nada disso. Você precisa e pode ir ao seu quarto. É ali o lugar especial. É ali o lugar do encontro. Por quê? Porque Deus, Ele não usa de protocolos. Você não precisa de carimbos que pessoas te dão para você se achegar a Deus. Se eu quiser hoje falar com o prefeito, eu não consigo. Para eu me achegar ao prefeito, eu preciso ir com algum assessor lá, e marcar um horário e toda aquela dificuldade. Olha lá se eu vou conseguir falar com o prefeito. Imagina com o presidente. Não é interessante que com Deus não é assim? Deus não coloca estas coisas para nós. Mas Ele diz que você precisa crer nele. E você precisa ir por meio do Filho dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. E Ele quer estar em comunhão conosco. E é pelo poder do Espírito Santo que Jesus Ele age em nós com o propósito de nos transformar. Se você observar o texto bíblico, você já vai ver aí algumas pistas importantes para nós. Dois desses discípulos que Jesus chamou, Tiago e João, foram chamados de filhos do trovão. Boanerges, filhos do trovão. Por quê? Não é porque eles tomavam Coca-Cola e costumavam rotar. Não é por causa disso, não. Os filhos do trovão, porque nem Coca-Cola tinha naquela época, né? Não era por causa disso. Por que eles são chamados de filhos do trovão? Por causa do temperamento deles. Eram pessoas explosivas, como um trovão. Mas à medida que esses homens iam caminhando com o Senhor Jesus Cristo, eles iam vendo o exemplo, o ensino, a vida de Jesus. E depois do Pentecoste, na descida do Espírito Santo, eles ficam cheios do Espírito Santo e são transformados pelo poder de Deus. Já não são mais filhos do trovão. João vai ser chamado de discípulo amado. As suas cartas são as cartas que mais falam sobre o amor. Porque à medida que andavam com Cristo, que conheciam a Cristo, iam sendo transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todos eles tinham problema com temperamento, vaidade, orgulho, arrogância, preconceito, imaturidade, ciúmes. Tudo que uma vida de qualquer pecador pode gerar. Todos eles. Mas eles foram passando pelas transformações à medida em que andavam com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, à medida que andamos com Cristo, nós também vamos sendo corrigidos, confrontados, curados, transformados pelo Senhor. É Ele que faz essa obra na nossa vida, pelo poder do Espírito, no ensino da sua palavra. A Bíblia Sagrada diz na palavra de Deus, um texto conhecido de todos nós, 2 Timóteo 3, 16 e 17, quando diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, e preste atenção, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o que diz a palavra do Senhor. Então, quando eu ando com Cristo, o Espírito de Deus, no caminho, Ele vai me ensinando, Ele vai me corrigindo, Ele vai me confrontando, Ele vai me curando, Ele vai me libertando, Ele vai me transformando. E para que nós sejamos transformados, então, pelo poder do Espírito, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Jesus vai nos ensinar que todo aquele que se humilha será exaltado, mas todo que se exalta será humilhado. Então nós precisamos nos humilhar na presença dEle, porque Ele também se humilhou quando Ele veio estar aqui entre nós. Nós precisamos nos submeter à mente do Espírito Santo. E a mente do Espírito Santo é a própria mente de Cristo. Jesus Cristo disse: venham a mim, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Nós precisamos então nos submeter, nos humilharmos, para que o Senhor nos ensine a ser mansos e humildes como Ele. Então, todo preconceito, todo conceito que estiver em desacordo com a palavra de Deus, sejam eles religiosos, sejam eles sociais, sejam eles culturais, tudo aquilo que estiver em desarmonia com a palavra de Deus, nós precisamos nos humilhar e dizer ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a dizer diante do Pai: seja feita a tua vontade e não a minha. Por fim, nós precisamos querer de todo o coração que Jesus seja exaltado, conhecido e glorificado por meio de nós. Não nós, mas Cristo. Não o nosso trabalho, mas o trabalho de Cristo. E nós fazemos isso, irmãos, aplicando a palavra de Deus a cada aspecto da nossa vida. Só assim Jesus Cristo poderá ser glorificado em nós e através de nós. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto. E Ele também disse no mesmo texto de João, capítulo 15, se dirigindo aos mesmos apóstolos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós, como aqueles a quem Deus chamou para estar com Ele, para andar com Ele no caminho, sejamos transformados à medida em que andamos com Ele. Sejamos suas testemunhas neste mundo, dando muito fruto para a glória de Deus. Para isso, queridos e amados irmãos, sendo ministrados por Cristo através do Espírito na sua palavra, e fazendo o quê? Nos humilhando diante dEle, em todo o tempo, nos submetendo à sua santa vontade, e dizendo: seja glorificado o teu nome. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Eu pergunto no final desta mensagem, para mim e para você. Bom, eu disse que quando era criança eu tinha vontade de conhecer a Deus. Às vezes eu costumava ir à igreja desde pequeno, minha mãe me levava, e às vezes eu ia até na missa das crianças. A igreja católica era bem pertinho de casa. No sábado à tarde eu dava uma fugidinha e ia lá na missa das crianças, que tinha muitos dos colegas meus lá, eu ia lá também. Eu não tinha entendimento nenhum, nem na minha igreja. Por quê? Porque para mim Deus estava em todos os lugares, e Ele está. Porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas não adianta Deus estar em todos os lugares e não estar no meu coração. Você consegue entender isso? Saber que Deus está em todos os lugares, maravilhoso, mas Ele está no seu coração. Você já entregou a sua vida a Jesus? A Bíblia Sagrada diz que se você receber o Filho de Deus, você recebe o próprio Deus que o enviou. Isso só aconteceu na minha vida quando eu tinha 16 anos. Foi aí que eu tive plena consciência de que eu não poderia apenas seguir a fé da minha mãe. Eu precisava encontrar o Cristo da minha mãe, que ela própria encontrou um dia, quando ela tinha 18 anos de idade. Você já encontrou o Cristo dos seus pais? Ou será que os seus pais já encontraram a Cristo que você encontrou? Você já abriu o seu coração para o Senhor Jesus Cristo reinar nele?
Que Deus nos abençoe. É momento da gente pensar nisso. Ele nos convida. Eu quero estar com você, Ele nos diz. Por isso Ele veio. A pergunta é, você quer estar com Ele? Que Deus nos abençoe, queridos. Nós vamos ter um momento muito importante agora. Eu vou já me paramentar para esse momento importante, né? Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Está aqui. Essa que agora é nossa companheira até quando eu não sei, né? Momento muito importante aqui para todos nós, de receber novos irmãos queridos, nesta tarde. Olha que dia especial que Deus deu, né? Dia muito especial. Uma tarde para receber novos irmãos aqui, queridos. E quero agradecer, né, por Deus nos ter dado a bênção de estarmos juntos durante alguns meses. Boa parte das nossas aulas foram feitas de maneira virtual, né, devido à pandemia, mas graças a Deus todos estavam lá, um grupo muito interessado em conhecer a Cristo, e a minha oração é que vocês continuem buscando, continuem orando, continuem em comunhão com o Senhor em todo o tempo. Eu vou chamar estes amados aqui, conforme eu for chamando, vocês poderão vir. Eu vou chamar por uma ordem aqui, que é uma ordem minha aqui, tá bom? Quero chamar o Cristiano. O Cristiano nós estamos recebendo, ele está vindo de outra igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana Nova Canaã, dos pastores Leonardo e do pastor Gustavo. Pode ficar de frente aqui para mim, viu, querido? Aí tá bom, Cristiano. Isso. Obrigado, querido. Chamar o Lucas, a Renata e o Davi, que estão vindo também de outra igreja evangélica. Deus abençoe vocês, queridos. Que bom. E o Vinícius, por enquanto só o Vinícius, tá? Que também estes amados irmãos serão recebidos hoje como membros, mas eles não serão batizados, exceto o pequeno Davi, né? Todos esses já vêm de igrejas evangélicas. Eu quero chamar agora irmãos que irão professar a fé e serem batizados. A Mariana, para estar junto do Vinícius. Glórias a Deus pela vida de vocês. Ivana e Rafaela, mãe e filha. Vou chamar a Fernanda já com a Nicole. A Fernanda, que é a mamãe, e a Nicole, que vai ser recebida também por batismo infantil. E por fim, mas não menos importante, o Ricardo, nosso querido, já conhecido de todos aí também. Louvado seja Deus, né, pela vida de vocês. Louvado seja Deus. Muito feliz pela vida de vocês aqui e poder participar desse momento junto com vocês, queridos. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, perguntas que nós já estudamos, já conversamos, já foram respondidas, mas estas perguntas que faço hoje a vocês, são perguntas que vocês vão professar não a mim, confessá-las não a mim, mas confessá-las diante de Deus, e confessá-las diante da igreja do Senhor, que os recebe também nesta noite como irmãos. Assim foi sempre na igreja do Senhor e continua sendo esse momento de professarmos a nossa fé. E eu queria fazer as seguintes perguntas para vocês, meus queridos. Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé, a nossa única regra de fé e de prática? Vocês creem? E vocês a adotam para suas próprias vidas como única regra de fé e de prática? Sim. Vocês creem que Deus, o único Deus, se revelou através das Sagradas Escrituras como Pai, Filho e Espírito Santo, o que nós chamamos de Santíssima Trindade? Vocês creem nisso? Vocês creem que por natureza foram concebidos em pecado, conforme nos ensina a palavra do Senhor, que por natureza não podem se achegar a Deus por si próprios, e nem por si próprios adquirirem a própria salvação por obras ou por qualquer outra natureza? Creem nisso?
Vocês creem que somente através de Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, vocês são salvos? Creem nisso? Vocês creem que quando entregam a vida de vocês a Jesus Cristo, a vida de vocês, o corpo, tudo que está relacionado a vocês pertence a Cristo por direito, vocês creem nisso? Vocês creem que o corpo de vocês se torna o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus que vem habitar em vocês quando vocês creem em Jesus? Creem nesta verdade também? Vocês também, como membros desta igreja, se comprometem, como membros dela, a respeitar as autoridades por Deus nela constituídas, enquanto estas forem fiéis no desempenho de suas funções, conforme o ensino da palavra de Deus? Vocês se comprometem também, como membros desta igreja, a estarem presentes, honrarem através do testemunho de vocês, a fé de vocês em Deus e o compromisso com esta igreja, sustentá-la através da oração, da presença e financeiramente esta igreja? Se comprometem a isso? Amém, queridos. Eu quero também perguntar agora aos papais, né? Já que estão aqui, papais e mamãe. Quero perguntar a vocês, queridos, e depois já faço todos de uma vez. Vocês se comprometem também, já que os filhos de vocês por si próprios ainda não podem exercer fé no Senhor, porque eles não têm toda essa consciência cristã que agora vocês têm. Porém, vocês se comprometem a trazerem seus filhos assiduamente à igreja, orarem com eles e por eles, também a lerem a Bíblia com eles e ainda servirem vocês mesmos de testemunho de fé e de compromisso com Cristo para que eles possam ver a fé através da vida de vocês? Vocês se comprometem também que ensinarão seus filhos a adorarem a Deus, ensinarão seus filhos a respeitarem o culto e também a respeitarem toda adoração ao Senhor? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu vou pedir a toda a igreja que se coloque em pé nesse instante, queridos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como teu filho e ministro do teu evangelho, em obediência à palavra de Cristo, que nos ensina na sua palavra, que todo aquele que crê no Senhor deve ser batizado. Agora, em compromisso com essa palavra, Pai querido, o Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que é o Deus dos nossos filhos, de nossa família, eu te peço, Senhor meu Deus, ó Pai, abençoa esse momento, essa água do batismo, que ela venha, ó Deus querido, purificar a vida dos meus irmãos, como exemplo do sangue de Cristo derramado na cruz. Fernanda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nicole, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ricardo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ivana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mariana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, conforme a tua promessa bendita, ó Deus, e o selo bendito do teu Espírito Santo, confirma, Senhor, agora este selo bendito sobre a vida dos meus irmãos que receberam o batismo. Ó Deus, sustenta-os nesta jornada, nesta caminhada até o fim, para que eles sejam testemunhas fiéis da obra maravilhosa de Jesus Cristo em suas vidas. Que eles possam lembrar, Senhor, que eles nunca estarão sozinhos,
que o Senhor prometeu estar com eles e com toda a igreja, todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim fortalece os nossos irmãos, ó Deus querido, e nós te louvamos, te bendizemos, porque sabemos, conforme diz a tua palavra, que há júbilo nos céus, hoje, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Glórias ao teu santo nome, glórias a ti, Jesus, glórias a ti, ó Espírito Santo. Tudo nós te entregamos, ó Pai. Amém, Senhor. Quero pedir que vocês fiquem de frente agora para a igreja. Eu quero que a igreja diga comigo: irmãos, nós os recebemos. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Aleluia, glória a Deus, né? Que bênção, louvado seja Deus. Vamos cantar? A gente precisa louvar a Deus por isso, né? Vamos louvar ao Senhor com o hino 336. Vocês podem permanecer aqui ainda, viu? Vamos cantar todo mundo junto lá. Vamos louvar ao Senhor, dizendo isso diante de Deus. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Louvado seja o nome do Senhor. Com esses amados irmãos aqui, eu também quero dizer àqueles que desejam se tornar membros da igreja, nós iniciaremos, se Deus permitir, logo uma nova classe. Então, se você quiser fazer parte desta classe, é só entrar em contato comigo, tá bom? Pode ser por telefone, através do WhatsApp. Você pode passar o seu nome, nós entraremos em contato com todos aqueles que desejarem, então, conhecer e se tornarem membros da nossa igreja também. Vamos orar, queridos, e nós vamos estar encerrando o culto desta tarde para a glória e louvor do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, pelas vidas, pelo poder maravilhoso do Senhor em trazer vida àqueles que estavam mortos espiritualmente como nós. Agradecemos porque o Senhor nos livrou da morte eterna, da condenação eterna, por meio do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós te pedimos, pelo poder do Teu Espírito Santo, ensina-nos a caminhar com o Senhor. Ó Deus, coloca esse desejo santo no nosso coração de estarmos contigo, de estarmos com o Senhor Jesus Cristo. E transforma-nos, ó Pai, para que Cristo cada dia mais se manifeste através da nossa vida, através, ó Deus, do nosso testemunho. Abençoe a todos aqui presentes, abençoe cada família aqui representada, abençoe a cidade de São José do Rio Preto,
abençoe o nosso país, tem misericórdia de nós, venha o teu reino, Senhor. Tudo nós te entregamos, Pai, com gratidão nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. E agora, queridos e amados irmãos, ide em paz, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Apenas um aviso, queridos, quarta-feira o nosso culto será transmitido online mesmo, porque hoje eu vi aí que tem uma multa, né? Depois de certo horário, e não é fraca a multa, mais de R$6.000 se você estiver transitando. Então, nós vamos respeitar e o culto será então transmitido online mesmo, tá bom? Quarta, 19h30. Vão em paz, Deus abençoe a todos.